Não, gente, não é mais um filme do Avengers, é só mais uma aula do professor Zepka. E hoje eu tô aqui então para a gente poder conversar um pouco sobre a teoria sistêmica da administração. Vamos lá? Então eu trouxe aqui para a gente começar o nosso papo, né? O primeiro Spider-Man dessa fase nova, para a gente poder delimitar que assuntos a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então a gente vai falar sobre o Bertalanffy, que é o grande ícone dessa escola, vai falar um pouco da profissão dele e a relação disso com a administração. Depois a gente vai falar um pouco sobre o conceito de sistemas, vai abrir isso para os tipos de sistemas, especificamente os sistemas abertos, e vamos falar um pouquinho também da teoria do Katz-Kahn, do sistema social, e a gente faz a apreciação crítica. Vamos lá então? Então, só para a gente retomar, a gente já estudamos três ambientes, três variáveis da administração, quando a gente falou de ênfase em tarefas, né, com o Taylor e o Drucker. Depois a gente falou um pouco de ênfase na estrutura, com a teoria clássica do Fayol, a teoria burocrática do Weber, também a questão estruturalista do Etzioni. A gente falou um pouco da questão humanista com o Barnard, Follett, Mayo lá na Escola das Relações Humanas, depois o Simon e também o Blake e a Monton no desenvolvimento organizacional e behaviorismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de ênfase no ambiente pela ideia do Bertalanffy, certo? Então, sem mais delongas, o Bertalanffy, né, o Ludwig von Bertalanffy, mais conhecido como Bertalanffy, ele era um biólogo. Então eu acho legal trazer isso porque a administração ela é feita de muitos teóricos muito diferentes, assim, de muitas áreas de atuação e de formação diferentes. Ele é biólogo, então toda a ideia que ele vai traçar olhando para a questão da organização como uma questão biológica, mas a gente vai entender um pouco melhor isso na sequência. Ele é alemão, né, 7-1, mas ele é um biólogo alemão. E toda a teoria dele, ele foi escrevendo em vários papers, assim, vários artigos. Escrevia um pedacinho, publicava, mais um pedacinho, publicava. Até que em algum momento, isso na década de 40, né? Até que na década de 50, em questão ali de iníciozinho de 60, ele publica o livro dele, né, do General System Theory, que ele vai chamar então essa teoria dele de teoria dos sistemas gerais, certo? E isso vai ser traduzido, vai ficar no Brasil como a teoria geral dos sistemas. É assim que a administração no Brasil vai enxergar a teoria do Bertalanffy, certo? O que mudou então, né, do primeiro Homem-Aranha para o segundo? O que mudou da abordagem clássica para a abordagem sistêmica? Então, quando a gente fala de abordagem clássica, a gente está falando daquela teoria clássica do Fayol, sim, mas a gente está falando de todas as teorias que de alguma forma elas vêm antes do que a abordagem sistêmica, tá? Então a abordagem clássica, ela tinha muito essa visão do reducionismo, de olhar os elementos, de olhar algumas coisas específicas da organização, as tarefas, a estrutura, as relações de trabalho. A abordagem sistêmica, ela expande isso, ela abre e ela começa a ter uma visão generalista. Ela vai querer olhar para toda a organização de uma forma integrada e aberta, certo? As abordagens clássicas, elas têm esse pensamento analítico, de tentar separar as coisas, de tentar quebrar as coisas em pequenas caixinhas para a análise ficar mais simples, né? Já a abordagem sistêmica, ela vem num pensamento mais sintético, numa ideia de juntar as coisas, de integrar. A abordagem sistêmica não tem muito essa ideia de separar, não, ela quer olhar tudo de uma forma junta, integrada, holística, certo? Uma outra questão da abordagem clássica é o mecanicismo dela, né? Vai sempre olhar para a questão de causa e efeito. Então, uma causa gera um efeito, que é essa ideia de sistema fechado. Vai olhar para as organizações como um sistema fechado que por muito tempo funcionou, muito tempo antes da Segunda Guerra, por exemplo, o formato de produção funcionava muito bem. Mas a abordagem sistêmica, ela vem numa ideia de teleologia, né? Que é bem uma questão aí de sistemas, de desenho de algoritmos e coisas assim. Que a causa ela é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Então se pensa o quê? Tá? Então,
a causa ela pode acontecer, mas não necessariamente a causa gera a consequência. A causa ela pode gerar ou não a consequência. Então outras variáveis também conversam com a organização, certo? Então a causa gera a consequência ou a causa não gera também a consequência. É mais ou menos isso, tá bom? Como é que a gente deve pensar a teoria sistêmica da administração? Aí eu trouxe aqui pra gente o universo Marvel, tá? Vamos tentar imaginar o universo Marvel como um grande sistema. Existe um sistema, existem muitas coisas acontecendo de forma integrada, de forma separada, de forma aberta, de forma fechada, universos, multiversos. Existe esse sistema que existem entradas, processamentos, saídas, existem os anti-heróis, existe muita coisa envolvida, né? Não é uma coisa fechada, mas é uma coisa aberta. Dentro da Marvel, a gente tem aí um subsistema que são os Avengers. Então, dentro desse sistema, a gente tem um sistema próprio, que é esse subsistema da Marvel. Então, um grande sistema e subsistemas funcionando para o sistema acontecer. No caso aqui eu trouxe a Marvel, mas a gente pode pensar em inúmeras coisas, né? Uma grande organização é um sistema e dentro dela nós temos ali o subsistema do marketing, o subsistema da finança, o subsistema da automação, o subsistema do controle, o subsistema da computação, percebe? Cada subsistema deles vira um sistema em si, mas ele conversa e ele está dentro desse sistema maior. E os subsistemas, né, os sistemas, eles existem dentro de sistemas. Então, a Marvel tem os Avengers e dentro do Avengers a gente tem ali os heróis, né, os anti-heróis. A gente tem ali, então, no caso, o Thor e a gente tem o Loki. O que eu quero dizer com isso? Que existem coisas dentro de coisas, sistemas dentro de sistemas, pequenos pedaços dentro de pedaços maiores que vão juntando, mas não necessariamente aquilo é composto inteiro, e sim é composto pela fragmentação disso de uma forma integrada, de uma forma holística. Então a gente pode assistir algo do Thor, a gente pode assistir algo do Loki e a gente pode assistir algo dos Avengers. É isso que eu quero dizer. Então os subsistemas, eles funcionam separados, mas eles também funcionam de forma integrada. Voltando para a vida real, né? O marketing ele tem toda uma responsabilidade de gerar ali, de estudar mercado, mas ele precisa fazer isso integrado ao sistema maior, que é a empresa, a organização e aquilo que a organização precisa daquele setor, certo? Uma outra coisa é que os sistemas são abertos, tá? E quando eu falo de sistemas abertos, eu quero dizer o seguinte: aquele subsistema que eu falei ali da dinâmica do Thor e do Loki, eles conversam com outras coisas do ambiente pelo lado de fora. Então existem circunstâncias, existem externalidades, tá? Que conversam especificamente com o sistema. Então eu trouxe o Loki, tem a série dele própria, né? Com todas as variáveis que conversam com o Loki. Então os sistemas são abertos e eles têm toda uma influência do meio externo. E tudo isso acontece de forma interdependente. E aí percebe a palavra. Não é dependente, não é uma coisa dependa da outra. Não, as coisas se dependem. Assim como o Loki depende, vamos supor, da Marvel, né? A Marvel de alguma forma também depende desse personagem que é muito importante, que tem a série dele e vai ter o filme se tudo der certo. Mas assim, interdependente, uma coisa precisa da outra. Assim como as Avengers precisam da Marvel, a Marvel precisa dos Avengers, é uma grande marca aí da Marvel, percebe? Então, assim como uma empresa, uma organização precisa do setor de finanças, o setor de finanças não tem nem razão de existir se não tiver a empresa, a organização. Então, tudo isso acontece de forma interdependente, certo? Avançando, gente, a gente tem aí os tipos de sistema. Então, com relação à sua constituição e com relação à sua natureza. Com relação à sua constituição, a gente tem aí os sistemas físicos, os concretos, que são esses sistemas quantitativos, né? O hardware, a máquina, o objeto, a coisa real, né? Palpável, tocável. Eu trouxe ali o exemplo do Mac,
tá? É um sistema físico, um hardware. A gente tem também o sistema enquanto constituição abstrato, aberto, conceitual, que é uma ideia de conceito, de filosofia, de plano, que é a ideia de software, tá? O software ele é esse sistema abstrato, ele conversa com o sistema físico, mas ele é abstrato, ele é um código, né? Com relação à constituição e com relação à natureza, quando a gente fala de sistemas físicos e abstratos, isso tem muito a ver com a galera aí do sistema de informação, da computação, vai entender melhor, explicar até melhor do que eu. Mas quando a gente fala de natureza de sistemas, a gente está falando de organizações, certo? Então a gente tem aí o sistema fechado e o sistema aberto. O sistema fechado é um sistema que ele tenta não ter tanto intercâmbio com o meio ambiente, não ter tanta troca, não ter tanta influência, não ser influenciado, nem influenciar tanto, tenta manter o status quo, seguir sendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, sempre da mesma forma. Mas na essência esse conceito ele é um conceito um tanto quanto abstrato, porque tudo pressupõe alguma interação com o ambiente, né? Mas só para não ficar tão vago, eu trouxe aqui um exemplo que é um banco tradicional, um Pan-Americano, por exemplo. Ele está lá fornecendo as linhas de crédito, mas tu não vê grandes influências dele no mercado e tu não vê grandes coisas afetando também o Pan-Americano. É um banco aí muito antigo que segue fazendo a sua atividade e mantendo o seu status quo, mantendo, né, sem grandes influências para lá nem para cá. E a gente tem os sistemas abertos, que vai ser a grande ideia do Bertalanffy, mostrar isso, que eu vou falar mais à frente, como esse sistema que ele está sempre trocando e fazendo intercâmbio com o meio ambiente, sempre trocando energia com outros sistemas e com outros subsistemas, através de várias entradas, várias saídas. Então, muitas coisas influenciam esse sistema e muitas coisas são influenciadas por esse sistema aberto. E aí eu trouxe aqui a ideia do Nubank, mas outros bancos também, né, que estão nesse formato mais fintech, desse jeito mais moderno, né? Olha só como o Nubank ele influencia toda uma questão digital aí, de forma de usar o banco, da forma de tu fazer tua transação financeira, ao mesmo tempo que o Nubank é extremamente influenciado por questões externas. O Nubank agora há pouco tempo anunciou a Anitta para ser parte do corpo aí de membro, né, dos sócios do banco. Então olha a influência externa entrando para dar essa cara jovial ao banco, para dar essa cara nós te entendemos, nós te ouvimos. Então o banco tem uma cara, não é aquele estabelecimento, né, fechado, aquela coisa assim mecânica, parada, como o Pan-Americano. Tu vai conseguir encontrar um banco Pan-Americano lá, mas tu não vai conseguir encontrar um escritório do Nubank, assim, enorme na cidade. Não é essa a vibe deles. A ideia deles é justamente outra. É essa ideia de trocar com a sociedade tudo pelo teu celular. Então eu te influencio e eu sou influenciado por ti. E isso é o sistema aberto, ok? Avançando, a gente tem as organizações como sistemas abertos, tá? O sistema aberto, como eu já falei, é esse sistema que ele influencia e ele é influenciado pela questão externa. Isso aqui seria impensável para teóricos mais clássicos da administração, como o próprio Taylor, por exemplo. Taylor ele pensava num sistema fechado, que a organização não influenciava, não era influenciada, ela ia lá e entregava aquilo que tinha que entregar e deu. O homem apertador de botões, a máquina, o homem-máquina. Isso aqui é uma grande ruptura com essa ideia taylorista, tá? É uma ideia de uma organização aberta, conversando com o ambiente externo, sendo influenciada pelo ambiente externo, certo? Então, a organização como um sistema aberto, ela vai ter todas essas características. Vamos comentar elas uma a uma agora, então. Quando a gente fala de comportamento probabilístico, não determinístico, a gente está querendo dizer o seguinte, ó, que a organização ela pode acontecer daquela forma. Existe uma probabilidade de que aquilo aconteça, mas não é determinado, não pode determinar que aquilo vai acontecer. Então, sabe aquela ideia de prever lá do Fayol, do tipo, todo ano, no verão eu vendo uma quantidade enorme de sorvetes,
Por quê? Porque eu sou uma empresa que serve um serviço, faz um serviço, um produto para o calor. Então todo ano tem verão, todo ano eu vou vender muito sorvete. Ah, mas há uma probabilidade. Por quê? Porque se todo ano eu vendo muito sorvete e de repente entra e eu vendo muito sorvete na praia, por exemplo, e aí vem a pandemia do coronavírus, que ninguém está esperando, e muda a dinâmica e as pessoas consomem menos sorvete naquele ano, foi uma probabilidade. Poderias vender a mesma quantidade, mas não vendeu. Pode olhar aí os números de coisas que vendiam normalmente na pandemia, trocou muitas coisas, né? Outra questão aí, um exemplo bem nítido, tá? Mas a venda de pijamas, tá? A venda de pijamas, ela era uma venda constante. Com a pandemia, a venda de pijamas foi lá no alto, todo mundo quis comprar pijamas. Então, pô, eu vou vender a mesma quantidade que o ano passado, em abril de 2020? Não, vendeu muito mais. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa e compraram mais pijamas. E aí o mercado nem estava preparado para vender tanto pijama assim. Então, é não determinístico. Tu podes prever, tu podes tentar essa probabilidade de que tu vá acertar a tua dinâmica de mercado, mas não necessariamente vai ser tal qual foi o ano passado ou com a mesma circunstância, porque coisas acontecem fora desse ambiente externo e essas coisas impactam o dentro, o sistema está aberto, beleza? Outra coisa é que a organização é em parte e ela tem partes. Professor, o que é isso? Pensa comigo, lembra lá quando a gente falava das organizações primárias, secundárias, lá no Etzioni e as novas organizações? É mais ou menos isso. Os sistemas abertos, eles são um sistema e eles estão dentro desse grande ecossistema de todas as outras coisas. Então, um Nubank, por exemplo, ele está dentro do ambiente do sistema financeiro, mas junto dele existem outros bancos, existem outras formas de ter acesso a crédito ou de ter acesso ao teu dinheiro. Ele é parte desse sistema financeiro, mas ele não é o sistema. Então ele é um sistema aberto incluído dentro desse sistema, ele é parte. Ao mesmo tempo que ele tem partes, tem esses subsistemas dentro dele. Então o Nubank vai ter aí um subsistema de marketing, um subsistema de finanças, de operações, de relacionamento com o cliente, percebe? De branding. Então, cada sistema é parte de um subsistema maior, ou de um ecossistema, e ele tem partes que são os subsistemas dele. E aí, aqui, outra coisa das organizações como sistemas abertos são as fronteiras, que são tão difíceis de estabelecer nesse formato. Eu trouxe aqui a série Fringe, né? Não sei se alguém assistiu isso. Fringe significa fronteiras, né? Essa questão de perpassar de um lado para o outro. É bem isso no sistema aberto, tá? Nessa ideia Bertalanffy. Por quê? Porque existe uma fronteira até onde vai o sistema e até onde ele deixa de ser e passa a ser outra coisa na volta. Tenta imaginar comigo aí uma célula, por exemplo. Então, até onde a célula deixa de ser uma célula e passa a ser um aglomerado, formar um tecido e coisas assim. É mais ou menos essa ideia que Bertalanffy traz da biologia para a organização. Então, por exemplo, uma empresa, até onde vai a fronteira dela? Até onde um colaborador, ele é um funcionário e ele deixa de ser um funcionário e passa a ser uma pessoa na casa dele, por exemplo. Lá na casa dele ele tem os problemas dele, as dificuldades dele. Então esse colaborador, muitas vezes ele leva o problema da empresa para dentro da casa dele. Ou ele traz o problema da casa dele para dentro da empresa, para o ambiente de trabalho. Então, o sistema aberto ele tem essa questão da fronteira, essa questão aí de estabelecer, né, onde é que tu fecha isso e onde é que isso deixa de ser. Com essa questão do stakeholder, do shareholder, do colaborador, das pessoas que influenciam e são influenciadas pelo sistema, certo? Uma outra questão dos sistemas abertos tem a ver com a homeostase. Homeostase é a ideia de equilíbrio. Então, a ideia de tentar permanecer da mesma forma, tentar permanecer sempre no mesmo status quo. Não no sentido de sistema fechado, que eu comentei, mas sim de permanecer, ser uma organização que permanece viva, que permanece atuante no mercado. Então ela vai tentar sempre equilibrar, se der algum problema ela vai tentar resolver, se ela tiver um grande resultado ela vai tentar entender isso para ter de novo esse mesmo resultado, para equilibrar, para ser homeostática, tá?
A palavra homeostase é essa ideia de permanecer em equilíbrio. Então tu vai tentar sempre te equilibrar nesse sistema. Por quê, professor? Porque junto com a homeostase, ou melhor, o anti-herói da homeostase vai ser a entropia. A entropia é essa ideia de que os sistemas eles tendem sempre a dar errado, a ser disfuncional, a ir fechando e acabar até morrendo, acabar até deixando de existir. A entropia é que as coisas tendem ao caos, tá? Então, a ideia de Bertalanffy é dizer exatamente isso. Se não houver algum tipo de gestão para esse sentido, as coisas tendem ao caos. E conforme elas tendem ao caos, elas desequilibram. E conforme elas desequilibram, elas tendem a morrer. Morrer no sentido de organização, né? Uma empresa fechar, ou uma organização social deixar de existir. Então a entropia, ela sempre vai tentar ser vencida por uma ideia de homeostase, por uma ideia de tentar se equilibrar. Ao mesmo tempo em que o sistema, ele está sempre aí pinicando a organização. Ele está sempre aí bagunçando a organização. Então a organização precisa também fazer uso do conceito de resiliência. Lembra que eu comentei que a gente teve a entrevista com o professor Felipe Leite, vou pôr no sugestão aqui do vídeo, sobre a questão da resiliência na empresa familiar? Essa é a ideia. As empresas precisam estar o tempo todo o quê? Buscando voltar ao seu estado original, buscando essa resposta. Vem uma coisa que complica, que bagunça o ambiente da empresa, como por exemplo aí a pandemia, né? E aí as lancherias não estavam preparadas para atender isso. De repente ela precisa o quê? Se organizar, voltar, se analisar e ser resiliente, passar por essa fase, ser elástica para essa fase e voltar depois e ser como ela quiser ser, mas se manter ativa, se manter atuante no mercado. Então o sistema aberto ele exige essa resiliência. Uma outra coisa que o sistema aberto vai trazer de conceito é a questão da sinergia. Porque se é um sistema aberto e são subsistemas, todos eles conversando e atuando de forma conjunta, então esse somatório de forças, todos juntos pelo mesmo objetivo, acaba gerando um resultado melhor, um resultado integrado. Tu não tem aí retrabalhos nesse formato. Por quê? Porque as áreas elas estão trabalhando juntas. Não vai ter uma mesma área fazendo uma mesma coisa que a outra, sabe? Essa questão de sinergia, de todo mundo trabalhar junto para entregar algo melhor do que se todo mundo fizesse só um pedacinho e juntasse, percebe? E uma outra coisa do sistema aberto é a questão de dupla dependência. Aí aqui eu trouxe a eliminação da Caraconká, né, no BDB, para dar um exemplo. A dupla dependência é que o sistema aberto ele precisa de algo fora dele para se manter vivo, para se manter atuante, como é o caso do Big Brother. O Big Brother só funciona porque as pessoas podem votar. Então tem essa questão da rede social funcionando, do voto do público funcionando para eliminar as pessoas de dentro da casa. Então existe um ambiente lá que de alguma forma ele é fechado, mas ele é aberto. Por quê? Porque algo externo modifica a questão interna do ambiente. É isso aqui que é a ideia do Bertalanffy. Então, uma empresa, ela precisa estar de olho nas tendências de mercado e naquilo que acontece fora do mercado. Para quê? Para que ela tome a sua decisão internamente. Ao mesmo tempo em que essa empresa, tomando as suas decisões, ela vai influenciar o ambiente em que ela está inserida. Então, se tu tem aí alguma coisa ambiental que muda a dinâmica e uma empresa precisa tomar uma decisão, o ambiente afetou a decisão da empresa. Mas se a empresa toma uma decisão, por exemplo, de fechar as portas e ir para algum outro país, essa empresa também vai mudar a dinâmica do ambiente. Então é a questão de dupla dependência. Percebe? Vamos avançar então. Além das ideias do Bertalanffy, a gente tem aqui o Katz-Kahn, tá? O Daniel Katz e o Robert Kahn, eles vão pegar essa ideia do Bertalanffy, eles vão estudar isso de uma forma que gere um formato de gestão. Então eles vão criar o que eles chamam de sistema social, tá? O sistema social é exatamente pegar essa ideia aí de
entrada, processamento, saída, que eu vou falar agora um pouquinho na sequência, e fazer a organização se encaixar ou encaixar isso aos seus projetos para poder trabalhar de uma forma que consiga responder adequadamente às questões do ambiente externo. E também trabalhar isso dentro do seu ambiente interno. Por quê? Porque como o sistema aberto ele vem da ideia da biologia, do ser vivo, né? O ser vivo ele tem a estabilidade intrínseca do seu sistema biológico. O que eu quero dizer com isso? O meu coração sabe que tem que bombear sangue, o meu pulmão sabe que ele tem que fazer a funcionalidade do ar. Eles trabalham conjuntamente. Por quê? Porque eles são intrinsecamente conectados para que eu permaneça vivo. Não precisa dizer para o meu coração, bombeia o sangue, sabe? Ele sabe que ele tem que fazer isso para manter o organismo vivo. E ele faz isso automaticamente. É intrínseco do sistema biológico essa questão. Mas no sistema social, na organização, não é intrínseco. As pessoas muitas vezes têm objetivos individuais que são diferentes que os objetivos da organização. Lembra que eu falei isso lá no Barnard, na nossa Escola das Relações Humanas? É isso. Então, qual é a forma que a gente tem de fazer isso no sistema social do Katz e Kahn, tá? Enquanto que no intrínseco, na estabilidade intrínseca do sistema biológico, que ele vai trabalhar sempre conjuntamente porque ele quer ficar vivo, a recompensa do sistema é ficar vivo. Dentro do sistema social, a recompensa da organização vai ser, sei lá, o seu lucro ou a sua finalidade de ser. Porém, as pessoas dentro delas vão trabalhar por esse objetivo por causa de um sistema de recompensas. Elas vão ser recompensadas de alguma forma pelo seu trabalho ou por aquilo que elas estão fazendo por aquela organização. Percebe? E elas vão ser recompensadas de que forma? Inúmeras formas. Mas a questão financeira, ou a questão de pertencimento, ou a questão de acreditar no que está se fazendo, que a gente vai falar que isso tem um pouco a ver com a tipologia das organizações do Etzioni, tá bom? E uma outra coisa do sistema social é o conceito de negentropia, tá? Como eu falei, a entropia é a tendência de que tudo vai ao caos, né? Tudo vai dando errado, vai ao caos, até que de alguma forma aquilo acaba, aquilo morre. O nosso organismo, ele é isso, ele é entrópico. Nós somos entrópicos porque a gente vai nascer, vai viver a nossa vida, mas em algum momento a gente vai acabar falecendo. Então, por quê? Porque os órgãos vão parar de funcionar em algum momento, a gente não é eterno, né? Mas o sistema vai lutar, o nosso corpo humano vai lutar o tempo todo para o quê? Para que de forma integrada, né, todos os meus órgãos, os órgãos da gente funcionando, eles adiem esse momento da morte do organismo. Esse trabalhar conjunto, de forma sinérgica, holística, integrada, é para evitar a entropia. Então esse trabalhar conjunto é nesse sentido de negentropia, de não deixar a entropia matar o organismo. Aí eu estou dando o exemplo de um ser vivo, que sou eu, mas a ideia é exatamente a mesma para as organizações. Então a organização que ela não trabalhe de forma conjunta, entendendo o ambiente externo, entendendo o ambiente interno, e faça tudo isso o tempo todo de forma integrada, holística, ela vai tender à entropia e vai acabar fechando. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo da Kodak. A Kodak, ela era uma empresa que deveria entregar as imagens para as pessoas, mas a Kodak resolveu olhar para si como uma empresa que vendia filme. Em algum momento ofereceram a ideia de máquina digital, de imagem, né, de foto digital para a Kodak, e a Kodak não quis. Por quê? Porque ela entendia que ela era uma empresa de filme, e ela não era. Ela era uma empresa de imagens. E hoje a gente tem câmera digital em todos os nossos telefones celulares, e a Kodak já não tem espaço para vender as suas câmeras como antes. Entrou na entropia, acabou morrendo esse braço aí produtivo da Kodak, que poderia ter sido evitado se a Kodak tivesse entendido e colocado o ambiente externo para conversar de alguma forma, ela teria conseguido essa negentropia. Certo, gente? E aqui então a gente tem esse sistema aberto. Esse é a ideia
de sistema aberto, né, que vai ficar pela ótica aí do Betalanff, pela ótica do CAT-SCAN. Isso é um sistema aberto. Então, vai ter uma entrada, essa entrada vai transformar em alguma coisa que vai ser uma saída, um produto. E esse produto, de alguma forma, vai retroalimentar o processo de entrada. E tudo isso acontece no ambiente. Pá, meio abstrato, né? Vou dar um exemplo de uma coisa pop e depois eu vou para uma questão empresarial. Mas olha só, vamos pensar no Big Brother, tá? Então a gente tem aí o Big Brother 2020, com toda a sua entrada, com todos os seus participantes. Eles vão entrar na casa, vão ficar todo ano ali, toda temporada, fazendo esse processo de transformação do modelo, do formato, de como é que as pessoas do ambiente, as pessoas que assistem o Big Brother, as pessoas que votam, elas gostaram disso, elas não gostaram daquilo, elas queriam isso, elas queriam aquilo, e tudo isso aí vai ser o processo de transformação das 20 pessoas em um produto, que é o quê? Um campeão, que no caso foi a Thelma. E esse projeto, essa entrega que foi dada ao ambiente, que é o fim do Big Brother 2020, ele vai retroalimentar, ele vai ser repensado para quando começar o Big Brother 2021, algumas coisas serem ajustadas, serem repensadas, para que tu tenha um novo formato de Big Brother para fazer todo esse processo de entrada, processamento e saída de novo. Então, entrada, processamento e saída vão sempre acontecer, entregando um produto para o ambiente, e esse produto de alguma forma vai ser reanalisado e voltar para fazer a entrada na retroalimentação, que é o feedback. Agora vamos pensar num setor aí produtivo, vamos pensar na questão aí do Windows, pode ser, tá? O Windows, ele tinha o Windows 7, e aí ele resolveu fazer um Windows visualmente mais bonito, mais assim, mais agradável ao olho, né? Ele lançou o Windows Vista. Então, olha aí a entrada. A entrada foi pegar todas aquelas informações, todos os códigos do Windows e gerar esse sistema Windows Vista. Pegar todas essas informações, pegar toda essa ideia de design, tudo isso aí é a entrada, transformar no que? Na saída, que é o Windows Vista. Só que as pessoas gostaram da visualização do Windows Vista, mas não gostaram da funcionalidade. O ambiente interferiu. Então, toda essa saída ela volta, o Windows Vista volta para a ideia da retroalimentação e ele vai ser repensado enquanto o Windows que vem depois, que se eu não me engano é o Windows 7, Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7. E aí volta e vem o Windows 7, que foi um dos Windows até mais famosos da Microsoft aí. Então, o Windows XP e todo o processo de design entra. Isso é transformado no Windows Vista. Isso é repensado na retroalimentação pelas ideias do ambiente para vir a ser feito o Windows 7 com as entradas do Windows Vista, as opiniões das pessoas que usavam e todo o ambiente. Vai gerar o Windows 7 que vai ser transformado, e vai fazer a saída, vai vir o Windows 8.1, enfim, agora acho que a gente está no 10. Tá? Isso também funciona em setores de produto. Ó, imagina aí, um setor de calçados, então entra ali a madeira, a borracha, o design, transforma no sapato, entrega o sapato para o ambiente. Esse sapato, que é a saída, que é o produto, vai ser é confortável, não é, o ambiente interfere e ele volta e vai ser repensado para ser mais confortável ou para ser mais bonito, enfim. Então tudo entra nessa ideia de sistema aberto, tudo, com as suas adaptações, com o seu repensar, com o seu feedback, mas tudo consegue ser encaixado de alguma forma aqui, tá bom? Essa é a grande ideia aí dos sistemas, da teoria geral de sistemas, esse quadrinho aqui, tá bom, gente? Isso aqui tem que ficar gravado assim. O que nós vamos fazer de apreciação crítica, tá? Trouxe o Tom Holland aqui pra gente fazer apreciação crítica, estudando. Vamos lá, gente. Vamos falar primeiro do legado que essa escola deixa.
O grande legado que ela deixa é o sistema aberto. É esse conceito que eu estava mostrando para vocês, de entrada, processamento, saída, ambiente e retroalimentação, certo? Porém, uma coisa que se critica nessa escola é a questão de ela ter ideias muito abstratas muitas vezes. Ela é muito abstrata, ela é muito conceitual. Então, em alguns momentos, fica difícil aplicar isso. O projeto do Katz e Kahn ali, de aplicação, de gestão, vem a ser esse quadrante que eu mostrei para vocês no slide anterior, mas ainda é de alguma forma abstrato, né? Fica essa coisa de tentar analisar o ambiente externo, de repensar o ambiente interno pelo que acontece lá fora, mas ainda é muito conceitual. Todavia, ela é uma das teorias que menos recebe críticas assim, na administração. Ela é uma teoria muito aceita. Porque é bem isso, né? O ambiente externo influencia muito o ambiente interno, o ambiente interno influencia muito o ambiente externo também. Aqui a gente tem a ideia também do homem funcional. Lembra que a gente vai ter lá aquele homem-máquina, depois aquele homem organizacional nas ideias do Drucker, o homem social nas ideias de humanista, de escola das relações humanas, tem o homo econômicos. Aqui a gente tem esse homem funcional, esse homem que ele trabalha as funções dele dentro do ambiente, ele está o tempo todo retroalimentando a função dele, então ele é funcional. A atuação dele é repensada o tempo todo, ele entra, processa, sai, repensa para tomar uma nova atitude. Um exemplo, tu entregou um trabalho para o professor Zé, porque eu não tirou a nota que queria, aí vai repensar, por que eu não tirei? É isso que eu errei, vou fazer de novo. Então, funcionalidade, quando vir um outro trabalho eu faço de um outro jeito, percebe? É isso. E uma outra questão é que essa teoria ela sempre vai buscar o equilíbrio, que eu falei para vocês ali, né, da homeostase, da resiliência. Porém, sempre vai ter essa questão de desequilíbrio. O ambiente externo ele é extremamente desequilibrado. Ele vai estar sempre num estado de ordem e num estado de desordem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Daqui a pouco vem a pandemia do coronavírus. Mudou tudo, tá tudo em desordem. Tu não consegue ter esse equilíbrio. E depois do coronavírus, se tudo der certo, todo mundo vai estar vacinado, vai dar tudo certo e as organizações vão ter que voltar a um estado não anterior, elas vão ter que ir para um estado novo, um estado aí de um novo formato. Não dá para voltar a querer ser aquela organização antes, que deixava todo mundo em casa, todo mundo no trabalho. O trabalho remoto vai voltar, vai ter um outro formato, percebe? Então, esse equilíbrio buscado pela teoria geral dos sistemas, de alguma forma, ele é um pouco utópico, porque a gente vai estar sempre trabalhando com a questão de ordem e desordem, essa quebra, esse rompimento, tá bom? Gente, vamos avançar aqui. Então, o que a gente estudou da Hill, trouxe Tom Holland, né, o último Homem-Aranha dos filmes atuais? A gente trouxe o Bertalanffy, falou que ele é biólogo e como é que ele contribuiu para a administração, que foi pegar essa ideia de sistema de sistema aberto do organismo vivo, dos organismos vivos, e trazer isso para o conceito de sistemas da organização. Falei dos tipos de sistema, o aberto, o fechado, tá? As organizações como sistemas abertos, então sendo influenciadas e influenciando. Falei também do Katz e Kahn, essa ideia de sistema social que a organização está inserida, a negentropia, e fizemos a apreciação crítica dela, tá? Aqui então eu vou trazer a perguntinha para a gente responder aí nos comentários do YouTube, tá? São duas, mas pode escolher uma e responder então. A primeira é: tornar a organização um sistema fechado, será que protege ela de alguma influência externa? Se a gente não deixar essa organização conversar com o ambiente externo, será que eu protejo? Porque muitas vezes o ambiente externo ele é muito rápido nas mudanças e ele exige muitas coisas. Se um organismo ficar fechado, uma organização ficar fechada nas suas ideias, ela se protege da influência externa? Um exemplo é essas organizações religiosas, que de alguma forma elas são um sistema fechado, elas não mudam muitas coisas, né? Elas permanecem. Então eu quero saber de vocês, se a gente mantém a organização um sistema fechado, a gente protege ela das influências externas? Se sim, se não, como que isso acontece? E a outra pergunta é, se a gente abre a organização, a gente deixa a organização aberta, a gente torna ela mais suscetível de ser engolida pelo ambiente, engolida no sentido assim,
Tu abre, a organização é aberta, tem muita influência acontecendo do lado de fora, e muitas vezes essa organização até ela perde um pouco a razão dela ser, dela existir, porque ela está sendo muito influenciada pelo ambiente e acaba sendo engolida. Então eu quero ouvir a tua resposta aí no comentário, deixa pra nós, tá bom? Pra gente poder discutir isso juntos. Depois aqui eu trouxe então, né, aí o Spider-Man com os livros, mas os 2 livros que a gente está usando na nossa disciplina, que é o Fava 2002, então o texto está ali em PDF para baixar, e o Richter também, 2016, que também está ali para baixar o capítulo de Teoria Geral dos Sistemas. Gente, muito obrigado para quem assistiu a aula, tá bom? E não esquece de comentar aí embaixo a resposta para as perguntinhas que eu deixei, tá bom? Valeu, gente, um abraço para todo mundo aí.